Olá, sou Cristiana Olivieri e o episódio de hoje contamos com a participação de 2 especialistas do setor joalheiro. Com vocês, Isaías Carvalho, professor de joalheria, e Cláudio Carvalho, instrutor de cravação. O Isaías, ele está com mais de 35 anos no mercado, atuando, sendo um especialista, um fera, um mestre da área do setor de joalheria. Isaías tem 3 filhos, casado e está com mais de 13 anos no Senai como professor. Para quem não me conhece, sou Cristiana Olivieri, sou joalheira, sou design de joias, trabalho com gemologia. E eu tenho a grande honra de receber esse cara, porque foi ele, gente. Ele que começou me ensinando tudo sobre joalheria lá na escola do Senai. Me aguentou bastante, gente, em relação a como fazer liga, que não entrava na minha cabeça. Ele é uma pessoa, assim, maravilhosa mesmo. Tenho a grande honra de receber ele. E a participação do Cláudio Carvalho, instrutor, está aí há mais de 35 anos no mercado também, atuando no setor de cravação, 26 anos. E esses 2 caras fera, gente, vieram falar aqui tudo sobre um projeto que eles têm aí, cada vez mais revolucionando, né, dentro desse mercado. E os 2, além de falar aí esse projeto que eu estou mega curiosa, eu confesso que eu fiquei curiosa, e eles vieram explicar para nós joalheiros temos grandes dificuldades, nós iniciantes, assim como eu, dificuldade de entender como empreender dentro do mercado joalheiro. Um mercado que não é fácil, que atinge o público de luxo, público-alvo, né? É um dos públicos mais luxuosos dentro do mercado. E tô aí ansiosa para poder dividir com vocês, nesse episódio do Pérola Negra, todas as informações que esses feras têm aí para trazer para nós. Então, com vocês, Isaías Carvalho e Cláudio Carvalho! Pode falar, professor. Bom, obrigado pelo convite. Quero começar agradecendo aí você pelo convite, por estar dando essa moral pra gente. A gente que está iniciando aí num projeto novo e estamos há tanto tempo no setor joalheiro aí, trabalhando em fábricas, né? E trabalhando por conta também, atendendo o nosso público, né? No nosso ateliê. Eu tenho o meu ateliê, o Cláudio tem o dele. E como você falou, há 13 anos dou aula no Senai, fui convidado, tive esse privilégio, né, de ter sido convidado para passar o meu conhecimento, tentar agregar valores e formar novos profissionais nessa área da educação. E estou muito felizão, estou feliz, estou bem positivo nos meus pensamentos, e almejando um futuro legal aí pra gente, pra mim, pra minha família, e vamos que vamos. E Cláudio, você, fala pra nós aí como você começou aí toda essa trajetória. Cris, primeiramente, obrigado pelo convite. E, bom, o início de tudo foi primeiro com eles, né? Que os meus irmãos, eles começaram primeiro, né? Então, eu via eles trabalhando. Na época, eu perguntava para eles como que era, né? Como que seria trabalhar lá na fábrica. Na época, chamava Mirandouro, né? Uma das mais antigas, né? E eles trabalhavam lá, o Isaías e o Carlos Carvalho também, que também é joalheiro. Ela fala muito antigo, porque vamos pensar que... São 2 grandes homens. É uma empresa muito antiga. A fábrica antiga. Então, e aí eu falei com eles para começar lá para aprender também. E antigamente tinha um processo de aprendizagem que você entrava lá para aprender mesmo, sem informação nenhuma, você entrava lá para fazer como se fosse uma escolinha. Sim. Era esse tipo de formação que a gente tinha antigamente, não era igual hoje, né, que está mais acessível, né, o conhecimento. Então eles colocaram a sementinha e aí foi através deles que eu comecei a trabalhar. Perfeito. E você, professor, explica aí para nós aí, né? Chamando de professor. E você, Isaías? Explica para nós aí como que você começou a sua trajetória aí dentro do mercado joalheiro. Professor é porque fica meio que rotulado, né? Ai, não, é muito fofo, gente. Muito fofo, né?
Foram 2 cursos que você fez comigo, básico e avançado, né? O básico e o avançado, de confeccionador de Legal, joias. legal. Né? A minha história dentro da joalheria, ela é muito curiosa, porque eu não tinha planos, eu não tenho parentes, né, dentro da joalheria. Não tenho um pai, nem um tio que foi joalheiro, porque geralmente é assim que a pessoa entrava, né, no setor, né? É. Convite, A né? convite. E eu fui convidado por um amigo em comum a fazer parte desse, como se fosse um jovem aprendiz, né, na época. E eu aceitei, eu tinha muita ambição de ganhar meu dinheirinho, apesar de ser muito novo, aos 13, né? Certo. Eu já iniciei. Antigamente não tinha essa questão de Trabalhista, né? trabalhista que tem hoje, que é só depois dos 16 anos. A gente era explorado mesmo. Mas foi bom. Foi bom, eu gostei, foi bem legal. Então eu iniciei em 87, como o Cláudio disse, na Mirandouro Metais, né, que é uma empresa. Eu nem sei se existe ainda, se existe está bem pequenininha, mas na época era bem Uma potência. uma potência, uma referência dentro do setor joalheiro, o José Antônio. E eu comecei ali aos 13, aos 14 eu fui registrado, né, como auxiliar de joalheria. E fiquei ali por 4 anos, de 3 a 4 anos, e depois trabalhei numa empresa também chamada Metal Guimon, que também é antiga, que não existe mais. Eu fui passando bem fechando essa empresa. E aí eu entrei numa empresa chamada Daniele Metais, que era também era uma potência da época do João Gomes, né? E ali foi onde eu fui me especializando, passei de meio oficial, de auxiliar para meio oficial, e com 21 anos já era um joalheiro, já estava considerado registrado, né? Tinha um registro no CLT como ourives profissional. Ali tinha partes do processo, né? Dentro da joalheria tem vários processos, né? É fracionado a joalheria, antigamente era um ourives, ele fazia todo o processo de confecção, né? De uma joia, mas com a industrialização o processo ele foi fracionado, né? Então dentro da indústria tem vários setores e eu atendia dentro de um setor de acabamentos. E fiquei ali por um tempo, depois fui modelar, passei a trabalhar como modelista de joias, modelava na cera e no metal. E fui ficando, e já faz aí 35 anos. 35 desde anos. 87, né? Sim. Tá indo para 36 já. E como foi essa transferência, né, de todo esse processo que você passou aí em grandes empresas? E como, se você pode contar um pouco sobre a sua trajetória quando você migrou para o Senai? Primeiro foi um desafio deixar a indústria, né? Eu tive que sair das fábricas para atender o meu próprio público, né? Meus clientes, eu tinha uma carteira de cliente, né? Uma carteira de clientes. E aí foi quando eu optei por seguir carreira solo. Tipo os Beatles. Resolvi seguir carreira solo e aí eu abri minha sala, né? Aluguei uma sala comercial, montei meu ateliê, atendi algumas empresas de semijoia, atendi empresas como a Vivara, dentro do meu espaço. E fui levando, né? Quando foi em 2007, eu fiz um curso no Senai de designer de joias. Boa. E aí a professora, na época, era a Elina, grande amiga, Elina. Nós trabalhávamos numa empresa chamada Nuova. Estava ali na Nuova. E a Elina era designer dessa empresa, né? E ela dava aula no Senai, período noturno. E ela falou, pois é, faz o curso que vai ser legal, você vai gostar. E eu fiz em 2007 o curso. Quando foi em 2009, ela me convidou, dizendo que tinha uma vaga de professor no Senai. Eu fiquei meio tenso, porque eu era ourives, eu era joalheiro. Eu fazia peça e atendia o cliente final e a empresas, né? Certo. Não tinha essa segurança de ensino, de lecionar. Achava que eu não era competente em questão de didática e tudo. E aí, quando foi em 2010, ela falou, Zé, você está precisando de novo de um professor, você não quer? Até comentei com a minha mulher, ela estava grávida na época do Eduardo.
E eu falei, cara, eu acho que eu vou nessa, eu acho que eu vou experimentar. Aí conversei com a direção da escola e perguntei se era possível fazer assistir algumas aulas, né? De o que era ensinado. Para ver se eu me adaptava, se eu tinha condições, né? E quando eu fui assistir a aula, eu vi que era muito simples dentro daquilo que eu estava acostumado a produzir, né? Eu fazia peças super complexas. E o Senai tinha o básico, né? De serra, de lima e lixa. E eu achei bem bacana. Falei, dá para matar no peito e chutar pro gol. E aí migrei pro Senai e continuei atendendo meu público e lecionando agora no Senai. Perfeito, perfeito. Aí tô aqui até hoje. Tá aí até hoje. E você, Cláudio? Pode dividir um pouco aí com nós aí, né? Claro. Eu sei aí um pouco da sua jornada, né? Principalmente aí, você trabalhou com grandes empresas, Vivara, entre outras aí, que gostaria muito de fazer o que vocês fizeram, sabia? Tipo assim, acho que todos aqui já trabalhou para Vivara, né? Você já teve experiência, né? Você também. Eu também fui freelance, né? Então, assim, consegui uma vaguinha lá de design no Dia dos Namorados, ano passado. Foi uma experiência maravilhosa, uma baita de uma empresa, mas fui curto período, né? Quem sabe um dia aí, uma designer fixa aí, Quem né? sabe eles vendo o podcast aí, convida você para retornar. Mas, Cláudio, fala pra mim, como que foi essa mudança de chave? Porque hoje você tem aí o seu ateliê, né, de cravação. Falando nisso, gente, ó, ele é um ótimo cravador, tá? Então, amo todo o trabalho dele, tá? Recomendo, quem precisar aí de um cravador, recomendo Cláudio Carvalho. Instrutoria, né? Instrutoria aí, ele dá toda a parte aí de cravação. Agora, fala pra nós, como foi essa viradinha de chave de você parar com essas empresas e montar o seu próprio ateliê? Então, a virada de chave, ela foi uma coisa natural, né? Porque, assim, em alguns momentos, como você falou, em alguns momentos é excelente você pegar um pouco ali da experiência de cada empresa que você passa, né? Por exemplo, a Esther, ela tem um aprendizado ali, você pega bastante coisas boas, empresas como Ara Vartanian, que eu prestei serviço para eles, a Vivara propriamente, Jaque Vartanian. Então, assim, são grandes empresas que cada uma delas você tira uma lição. E são totalmente diferentes uma da outra, mas você fala, cara, isso aqui dá para utilizar. Isso aqui eu posso utilizar no meu negócio. Então, aí, por exemplo, a virada de chave que você falou foi uma coisa que eu já estava planejando já há um bom tempo. A pandemia também, né? Acho que a gente estava conversando antes. A pandemia, ela deu um choque na gente, né? Porque, por exemplo, antes até hoje, assim, praticamente, eu sou, não sou conhecido na internet, né? Uma coisa que a gente... Mas agora vai ser, gente. Cláudio Carvalho. Memoriza aí, Cláudio Carvalho, cravador, instrutor de cravação. Eu tenho lá, acho que 6 seguidores, meu pai, minha mãe. Ainda bem que a família, né, é fiel, né? A família tá dando força. O filho dele parou de seguir. Oh, filho, volta aí, né? Dá uma força. Brincadeira. Mas, bom, agora com a sua audiência aí, não é possível, alguém vai dar uma força lá, uma moral, né? Mas, assim, e aí na pandemia, eu falei, poxa, eu preciso mudar, né? E essa questão de expor mais, se promover, né? É uma coisa assim que antes a gente não fazia, a gente ficava fazia o trabalho, as pessoas recomendavam ali, porque assim, até hoje eu não precisei procurar emprego, eu tenho um privilégio de dizer isso. Certo. Assim, sempre fui por indicação, todas as empresas. E também, uma coisa, eu nunca, assim, fui demitido também, graças a Deus. Graças a Deus que ele não passou pelo CLT, né? Então, porque é até um trauma, né? Tem muita gente passei também pelo CLT, mas assim, não precisava... Não chegou a demitir. Eu sempre tinha uma outra empresa que eu iria ver e tal, isso foi uma coisa bacana. E as pessoas, quando souberam que eu tinha saído de algumas empresas, sempre me ligavam, você está trabalhando e tal, já conheço sua mão de obra, você não quer fazer e tal. Então isso é muito legal. E aí agora, com essa questão de expor o produto, você poder divulgar, é um desafio, né? Mas eu estou disposto, né? E estou nessa caminhada, né? É uma caminhada difícil, mas eu estou nela. Uma curiosidade para vocês dois, tá?
eu falo como joalheira aí dentro do mercado. Antes da pandemia, alguns anos atrás, vamos dizer, vocês têm, diferente de mim, que estou aí há 5 anos no mercado, né, tentando fazer o meu, não é fácil. Mas assim, como que era há 20 anos atrás, há 35 anos atrás, há 30 anos, né, vamos dizer assim, que era aquela recomendação boca a boca. Exatamente. Porque agora, da pandemia para cá, não sei se vocês perceberam, né? Que agora tudo tem que ser através de captação de social media, tem que estar expondo. Quanto mais você se expor, mais conhecido você acaba sendo, né? Reconhecido dentro do mercado e captando cada vez mais clientes, né? Como que foi essa mudança? Como que era antigamente? Vocês acham que vocês tinham mais clientes pelo boca a boca? Ou hoje que vocês têm que utilizar as mídias sociais para provar ao público que você tem capacidade, que você faz? Vocês acham que aumentou a quantidade de clientes de procura agora, da pandemia para cá? Ou como que era? Era melhor lá 10, 20 anos atrás? Não, agora melhorou muito, né? Assim, a exposição, isso ajuda demais. Antigamente, a gente tinha muita barreira, né? Primeiro que a barreira de segurança, a de desconfiança, né? Será que o que esse cara está fazendo, né? Então, por isso a indicação era uma coisa assim muito levada a sério, né? Então, por exemplo, para aprender antigamente, né, a gente precisava ali mostrar que queria, aí as pessoas, a empresa fazia recomendação, iriam até a casa, investigavam a família para saber como que era. Então, quando eu fui entrar nas primeiras empresas, fizeram isso. E faziam isso com todos os candidatos. Então, tinha a barreira de segurança, a barreira do próprio aprendizado mesmo, né? E por exemplo, aquele profissional, o cara que estava chegando, ele não sabia nada do ramo. Aquele que tinha um conhecimento, ele não queria passar. Então, tinha a barreira também do conhecimento. Gente. Era uma coisa assim, e aí tinha uma história falando, se eu ensinar para ele o que eu sei, ele vai tomar o meu lugar. E aí ficava naquela. Então, graças a Deus, eu trabalhei com grandes mestres, o Luiz Antônio, Douglas. Foram pessoas assim que não tinham problema em passar o conhecimento. E isso mostra porque eles são tão bons, né? Então, mas assim, eu percebi em outras pessoas que eles eram muito fechados mesmo. Até pouco tempo, né? E agora, assim, com a exposição, com a divulgação no digital, as pessoas estão compartilhando mais. Olha, gente, o Cláudio, né, dividiu aqui, né, sobre essa restrição, né, esse medo que antigamente tinha, né, existia. Eu mesmo sofri na época que eu era CLT, que eu era contadora, né, dentro do escritório de contabilidade. Então, assim, antigamente não tinha tanta acessibilidade, né, pra gente ter a proatividade de buscar o conhecimento na internet, né? Hoje você consegue fazer um curso na sua casa, né? Você ter o conhecimento. E existia muito isso mesmo, de você não conseguir ter uma capacitação melhor da sua execução, né, do que você faz, porque as pessoas, né, tinham aquele medo de você ser melhor do que ele e acabar, né, se destacando mais e roubando até mesmo o cargo dentro da empresa. Então, hoje, eu valorizo muito aí a tecnologia, amo o mundo digital, porque tudo que eu quero ser, eu busco na internet, compro uma capacitação, me qualifico, pego um certificado aí e não tem essa barreira, né? Então, assim, a concorrência, né, a dificuldade da gente ser destacado como antigamente, hoje já não tem mais, porque é muito importante aí essa acessibilidade aí que a internet, que as capacitações nos oferecem, né? Bom... Hoje qualquer um pode empreender, né, no setor joalheiro. Qualquer um. Qualquer um pode empreender, porque tem muitos leques, né, dentro da joalheria. Você pode ser um representante comercial, você pode representar uma fábrica, você pode trabalhar com um leque, né, de fundição, você pode trabalhar só com acabamentos, você pode... Parcerias, né?
Cara, hoje tem um universo. Antigamente tinha a questão de você ter que ter um representante que colocava uma linha nas costas com seus modelos. Aí você tinha que ter capital para montar um mostruário, cravar, dar banho, montar várias malas. E tinha que ter esse cara que saía com malote pelo país afora. Nossa. Era bem complexo. O cara pegava avião, ônibus e saía tentando representar. Aí você tinha que, eu acho, né? Pelo menos é o que eu via, né? Dentro do que eu estava participando dentro das fábricas. O cara gastava com hospedagem, com condução. E é mais complexo. Hoje, com um clique, né? Um toque, você pode até não fazer as peças hoje com softwares, né, Rhinoceros. Você nem precisa investir em fundição, em modelagem. Você pode simplesmente fazer um projeto ali no Rhinoceros, renderizar e vender o seu produto. Depois de vendido, você fazer a confecção da joia, né? Então hoje tem um leque de opções aí para você se dar bem dentro do universo da joalheria. Eu falo como aluna, tá, gente? Né? O professor Isaías, eu tenho muito respeito, né? Ele que me ensinou. Entrei, não sabia o que era liga, aí ele pegou na minha mão, literalmente, que falou assim, olha, 0,9 de cobre, tanto de prata, e a minha liga saía uma nhaca, né? Acho que é por isso que eu fiz 2 vezes o curso. Mas, assim, falando como novata, né, diferente aí de vocês que têm aí admiro, né, pela essa bagagem de experiência, né. Quando eu entrei no setor joalheiro, eu não sabia nem o que era liga. Quando eu saí da formação presencial, porque hoje não precisa ser presencial, né. Hoje, antes da pandemia, eu falei, não, eu preciso, né, ir num lugar, né. Tinha aquela mentalidade, né, do interior, eu até achava que era por ser interior, né. Todo mundo falava, pesquisa no Google, aprende no YouTube, né? E eu falei, não, eu quero algo presencial, quero colocar a bunda. E aí, até meu ex-marido, né? Lindo, maravilhoso. Ainda ele ficava me questionando, pra que gastar condução, estacionamento, gasolina? E eu falava, não, eu sou assim, porque eu preciso, porque eu tô perdida, é um mercado novo. E quando eu entrei, né? E tive o contato da joalheria aí há 5 anos atrás... por mais que eu peguei o certificado e saí, eu fiquei com aquele certificado na mão falando assim, e agora? Por quê? Porque é como o professor Isaías disse, é um leque. Então você sai de lá com aquele conhecimento. Mas quando fala setor joalheiro, você pode ser uma designer de joias, né? À mão, criar. Você pode ir pro lado, né, da modelagem. Fazer o curso em 3D, Rhinocero, Rhinogold, né? E aí você vai se identificando em qual área você vai, né? Se encaixando, né? Se encaixando. Se espalhando melhor, se você tem mais aptidão e tal. E aí foi quando eu percebi, de verdade mesmo, que a parte de confeccionador de joias, eu como aluna, eu falei, não é pra mim. Aí foi onde que eu me especializei na parte em 3D, que é algo mais delicado, mais suave, né? Que você transmite a sua essência. E mesmo assim, me identificando dentro do setor joalheiro, é um leque tão grande, porque você pode ser polidor, você pode ser, sabe, cravador, você pode... Nossa, tem uma imensidão para você ser um especialista na área. O professor é especialista em joalheria. O Cláudio, ele é especialista em cravação. Por quê? Porque a repetição leva à perfeição e eles estão há anos, né, repetidamente executando aí a sua função. Mas vamos mudar de assunto, né? Só quero dizer que realmente é um leque o setor joalheiro, né? Então, assim, é um passinho de cada vez. Não adianta você ir lá e já querer abraçar o mundo. Depois você pega o jeito da coisa de empreender, você delega. Mas para você delegar, você precisa ter o conhecimento. Deixa eu perguntar para vocês, tá? Isso daqui é algo sério. Estão preparados? Depende. Se for muito sério, não. É muito sério. Quais foram os momentos mais desafiadores que vocês já passaram dentro do mercado joalheiro? E como que vocês conseguiram superar
Você primeiro ou eu? Pode ser. Bom, o mais desafiador foi, como eu comentei, foi essa fase aí do aprendizado, né? Essa fase do aprendizado, porque até achar as pessoas que queriam mesmo que passar o conhecimento, essa aí foi uma das barreiras. Mas um outro momento assim mais desafiador quando assim, porque as escolhas que eu fiz na joalheria, eu sempre tinha como base, bom, isso vai afetar minha saúde, vai afetar minha família. Então, eu entrava por esse caminho aí. E uma das vezes eu já estava, assim, trabalhando na Vivara, estava fazendo faculdade à noite. Meu filho era recém-nascido. E aí, o que acontecia? A gente deixava ele muito cedo com a babá e pegava ele muito tarde. Nossa. E aí, minha esposa tinha acabado de voltar da maternidade, falando, não posso, e ela precisava do trabalho, e a joalheria, no nosso caso, ela permite que você possa trabalhar de casa, por exemplo. Então, aí contando isso daí, teve um dia que nós chegamos em casa, porque eu saía do trabalho, faculdade, aí pegava ela, depois ia para casa. O bebê ficava das 6 da manhã até 11 da noite com a babá. Aí teve um dia que nós chegamos em casa, ela falou assim, tá aqui o seu filho, não quero cuidar mais. Ei. Nós não vamos cuidar mais. E aí foi um choque, assim, e aí foi para eu refletir o que era mais prioridade. O que é mais prioridade para a gente, né? O que norteia a sua decisão? Né? Então, para mim foi a família. Eu falei, não, posso trabalhar tranquilamente de casa. Certo. E foi o que aconteceu. Aí eu fui trabalhar de casa, né? Para mim poderia assustar de início, né? Poxa, mas você está saindo aqui da empresa que ela é reconhecida, era uma empresa séria e tal. Eu fui sem nenhum problema. Fui para casa, né? Foi dentro do meu apartamento, literalmente, na época. Sim. E lá as empresas começaram a me mandar trabalho. E ali eu produzindo, deixava ele na escola, depois trabalhava, depois ia lá, buscava. E assim, foi um desafio para mim, mas foi muito bom para provar que eu posso fazer o que eu quiser, desde que as decisões, para mim, no meu caso, se não afetar a minha saúde, a minha família, aí eu já nortei a minha decisão. Eu falo assim, né, gente, empreender, né, trabalhar, quem é mãe, quem é pai, eu falo porque, né, eu tenho também, né, sou provedora do meu lar e eu tenho um filho e é muito difícil, né, de você bater ponto e não ter com quem contar, né? Eu não tenho família aqui, né, em São Paulo, então por isso que eu não consegui optar em entrar numa grande marca e bater ponto, porque eu tinha sempre que ter aquela flexibilidade de conciliar mãe e profissão. E quando você é mãe solo e provedora do lar, fica mais difícil. E então, assim, é desafiador, sim, né, para vocês que estão aí, telespectadores, né, provavelmente vocês também passam por isso, que é o quê? Acho que é o maior desafio de um chefe de família é conseguir colocar a família em primeiro lugar. Porque primeiro de tudo vem Deus, depois somos nós, a nossa família e depois a profissão. Certo. E você, professor Isaías, fala pra mim aí qual foi o seu maior perrengue, o seu maior desafio e a sua maior superação. Bom, meu maior perrengue, eu acredito que foi também tomar uma decisão de sair da empresa, que também eu tinha uma estabilidade, eu tinha uma segurança, né, financeira. Só que eu sempre quis ganhar mais dinheiro. E eu sempre tive eu sou de uma família humilde, né? Meu pai, ele sempre foi frentista e minha mãe doméstica. Então a gente passava maior perrengue em casa. E eu via o perrengue deles na vida, né? Era uma vida de perrengue. Nós somos em 6 irmãos. E o Cláudio era chato pra caramba. Então, eu tinha essa ambição de ganhar dinheiro. Eu sempre tive isso na minha cabeça, de uma forma de ganhar dinheiro. E foi quando eu falei, cara, eu posso mais. Eu posso ganhar mais, eu vou montar meu ateliê, vou atender meus clientes. E aí chamei o Cláudio, nós fizemos até uma coleção de joias, tiramos borrachas e tentamos... atender algumas lojas, atender alguns clientes.
nos frustramos com esse projeto e aí eu consegui dar a volta por cima atendendo outros clientes. Mas meu maior perrengue foi ter que tomar essa decisão de sair. Eu saí com muito medo, muita insegurança e eu acho que quem está com algumas ideias de montar um negócio, de mudar de ofício, de conhecer coisas novas, eu acho que não tem que ter medo, eu acho que tem que ir para cima, porque e se esforçar e acreditar no que você quer. E Por mais difícil que por mais difícil que seja, e ir para cima, não pode desistir não. E quando você conseguiu, você se sentiu um novo homem? Você conseguiu, tipo, né, sentir orgulho de você por ter passado por essa barreira, sabe, firme e forte? Tudo nos forja, né? Tudo nos fortalece e nos transforma no que nós somos, né? Eu sou Isaías porque passei por vários processos, né? Eu fui amassadinho, fui amassado, algumas porradas, muitas frustrações, mas tudo isso me fez ser quem eu sou. Então, você não pode ter medo de mudança, você não pode ter medo de encarar e de acreditar. Você tem que ir para cima e falar, vou matar no peito e já era. Se não der de um jeito, tá do outro. E é isso. Porque empreender, né? Você fica ali numa situação de desconforto, parece que permanente, né? Você está empreendendo, você está no novo. O novo, ele dá você tira da sua zona ali de conforto, ele tira do seu lugar assim. Ele é desconfortável. Será que eu vou vender suficiente? Será que eu vou ter pedido? Será que vai ter um cliente que vai me procurar para eu pagar minha conta? Porque, como provedor, a gente tem sempre essa preocupação. Eu tenho conta de água, de luz para pagar, tenho carro, tenho escola, tem uma série de questões que é tudo muito caro. E você fala, putz, aí é questão do planejamento. Se planeje, estuda. Certo. E é satisfatório, né? Porque, assim, por mais difícil que você esteja passando, né? Se você acreditar no seu potencial, né? Você acreditar em você. Dá vontade de desistir? Dá. Tem momentos que você chega no fundo do poço, né? E aí você pensa em retroagir, né? Mas aí eu falo por mim, né? Tem uma frase, né? Que eu carrego muito comigo também, gente. Que diz assim: eu sempre me valorizo minha nova versão, minha nova pessoa. E é muito engraçado porque é sempre logo após um momento mais difícil que eu tô passando. Então, assim, é o momento mais difícil. Olha, até então que essa frase é do Church, né? Que fala muito, que diz assim: por mais que você esteja passando no inferno, tá difícil? Continue. Tá difícil? Tá pior do que ontem? Continue, porque a hora que você chega no final, você olha o processo e aí é no final que eu tenho a minha nova versão. Tem uma frase que é assim: se tiver muito difícil, tiver bem difícil, continua. Porque você tá no caminho certo. Porque nada é fácil. Não. É porque assim, nós somos da joalheria, bonito, 35 anos, o Cláudio 26. E aí, de repente a pessoa que está vendo a gente fala, pô, é fácil? Não, nada é fácil, como todos os setores. Nenhum setor é fácil, mas você tem que pegar o seu difícil e ir para cima dele e fazer ficar gostoso, mudar o clima, o ambiente e fazer valer. Certo. E qual foi a maior satisfação de vocês estarem atuando nessa área? Bom, para mim, são as amizades que a gente faz também, né? Claro, a gente passa por essa trajetória, né? A gente encontra uma equipe maravilhosa, outras nem tanto, mas assim, as amizades que a gente faz, tanto com clientes, sabe? A satisfação do trabalho bem feito, aquele, putz, seu trabalho é show de bola. Ou o cliente, né? Sabe, você tá, às vezes, lá no casamento, a pessoa, você que fez, tá? Sabe, isso é legal a gente também fazer, a gente faz parte de histórias. Pô, você fazer parte de um casamento, né? Não é uma coisa, não é só assim, um metal
numa circunferência. Você fez parte ali de um processo. E aí, quando você cria essas amizades, é muito bacana mesmo. Essa é uma das satisfações que eu tenho. Olha, você falou sobre aliança, né? Vocês fazem aliança. Fazemos. Fala aí um pouco sobre isso daí. A gente confecciona tudo em joias, né? Certo. Tanto de aliança como brincos, berloques, correntes. O que o cliente pediu, o que o cliente veio mandar, a gente confecciona. Anéis de formatura, aparadores, tudo é a nossa especialidade. É muito gratificante, né, esse negócio de aliança, né? É muito legal. Nossa, é a coisa mais linda, assim, né, que eu vejo, assim. E aliança, né, para nós que somos joalheiros, eu já fiz muito aliança, né, para noivado. E aliança, gente, para quem não sabe, tem um significado muito, muito mais do que apenas um metal, tá? Para quem não sabe, ó, por que fica nesse dedo? Porque, cientificamente, né, estudando, tem uma veia nesse dedo que é do coração, entende? E o mais engraçado é que a aliança, ela tem um significado, na verdade é um laço de aliança. Então, se você vai fazer uma sociedade no empreendimento, é um laço de aliança. Você vai casar com o seu cônjuge, com o seu varão, né? É um laço de aliança. Então, assim, e quando eu atendo uma cliente, um casal, e ele chega no altar respeitando, né, esse laço de aliança, uma perante a Deus, né? Porque a partir do momento que a pessoa toma a decisão de colocar uma aliança na mão, ela está tendo um comprometimento com o seu coração perante a Deus. E o respeito ao seu relacionamento. E depois, o respeito à sociedade. Então, assim, poucas pessoas hoje usam aliança. Porque, na verdade, elas não sabem o verdadeiro significado. E nós que somos joalheiros, a gente sabe. E dá uma satisfação enorme da gente poder atender. E aí, parte, né, o casal olhar e falar assim, foi você que fez. Isso é legal. Essa é a sua satisfação. Tá muito filósofo nossa conversa. Mas e você? Qual foi a sua maior satisfação dentro do mercado? Olha, a minha maior satisfação é saber que eu consigo fazer parte do processo inicial na vida profissional dos meus alunos. Ai, que lindo! É muito legal. É uma satisfação de ser reconhecido como professor, como mestre, e poder agregar conhecimento, passar isso, né? Conseguir transmitir isso e saber que o aluno conseguiu absorver e gostou da metodologia, da didática, e conseguiu executar. E hoje tem empresas, tem bastante alunos meus que são empresários, que montaram sua própria marca. Isso é a minha maior satisfação. Tipo um propósito, né? Muito legal, muito, muito prazeroso, porque você ser reconhecido dentro do setor que você escolheu atuar, que passou várias vezes na minha cabeça em mudar de profissão. Passou? Passou. Eu achava que era só na minha. Vou olhar para a câmera ali e falar, tem uma mulher, Patrícia Pincela, ela não deixou eu sair do setor. Falou, não, você é talentosíssimo, você vai ficar. Obrigado, Patrícia. E eu não pensei duas vezes. Eu sou pau mandado. E aí eu tô aí até hoje, e graças a Deus eu ouvi ela, né? Eu a ouvi, né? E aí, essa é a minha satisfação. Teve uma vez que, essa coisa de satisfação, né? Uma vez, eu estava em casa, um amigo, o Orives, ele me ligou e falou, Cláudio, cara, eu não estou conseguindo pegar trabalho, você não quer passar uns dias... Cara, eu vou aí na sua casa passar uns dias para você me ensinar a cravação. Eu falei, cara, mas não é assim tão rápido. Ele falou, não, eu quero, cara, porque eu preciso pegar um trabalho. Eu preciso fazer, eu não estou conseguindo trabalho como Orives, eu preciso fazer. Na época, eu falei, não, vamos lá. Aí tinha uma salinha, isso na época na casa da minha mãe, Adinaldo. Aí eu fui lá e improvisamos lá o espaço para ele, ensinei ele a fazer. Dali, ele conseguiu trabalho.
E aí ele foi, porque tinha parado o serviço de ourivesaria para ele. Em alguns momentos isso acontece mesmo. E para ele tinha parado, e aí nós passamos lá 2 dias, como se tivesse feito uma imersão, um intensivão lá. Uau! E aí dali ele conseguiu fazer. Cara, toda vez que eu encontrava com ele com um sorrisão no rosto, e cara, muito obrigado. Isso é uma coisa que a gente, na época não foi cobrado nada, não foi, mas ter aquela satisfação de que você ajudou uma pessoa e aquilo ali, você deu uma mão e ajudou ali, isso é muito legal. Assim, né, gente, o Cláudio, ele é instrutor de cravação, assim como o professor Isaías, ele é professor de joalheria. Então, posso dizer que vocês têm a satisfação, né, de ter esse propósito de fazer a diferença na vida das pessoas, né? É isso que dá a essência da sobrevivência, né? É você não só visar lucros, né? Para quem entra no mercado, escolhe uma profissão visando lucros, não sabe o que é ter uma satisfação na execução do seu trabalho, né? Porque o propósito maior é você poder ajudar as pessoas a progredirem, né? Viu? Agora vai ser polêmica. Para vocês que estão em casa aí, nos assistindo na live ao vivo, tá? Agora, vamos fazer um brinde? Tem até vinho hoje! Um brinde. Olá. Saúde. Porque agora vai ser polêmica, a parte mais importante do nosso podcast. Empreendedorismo no setor joalheiro. Preparados? Anda. Se não tiver... Conta pra nós, pra todos que estão em casa, pra mim também, que eu tô ansiosa. Eles me deixaram eu super curiosa, tá? Não quiseram dividir antes da hora. Eu vou saber aqui, ó. Em primeira mão. Em primeira mão, junto com vocês, telespectadores aí em casa. Fala pra nós quais são os planos futuros. Qual é o próximo passo dentro do setor joalheiro? Pode me contar, porque vocês me mataram de ansiedade. Vai, conta pra mim aí. Então, é assim, bom, as pessoas já procuram a gente, né, para aprender, procura por consultoria, isso desde sempre, mesmo sem antes a gente divulgar, a gente já faz esse trabalho de consultoria, de ensinar as pessoas, né, de uma forma ou de treinamento, né? Então, a partir os nossos próximos passos é poder ajudar mais as pessoas com mais conteúdo. Então, a gente já tem um canal, tá no início, o Aprenda Joalheria, e aí tem também o site, né, www.aprendajoalheria.com. Então, lá as pessoas vai ser um espaço para a pessoa poder baixar conteúdo, aprender, tirar dúvidas, ter mais informações, porque o nosso propósito, se alguém se beneficiar desse aprendizado, como aconteceu no meu caso, eu pude trabalhar numa época bem complicada da minha vida, eu consegui fazer isso de casa. Quantas pessoas, né, a gente tem no país que não tem essa condição de estar numa grande empresa e nem tem espaço para todo mundo. Ou tem a questão logística que a Cris comentou, isso, né? Às vezes a hora que eu precisava estar lá, buscar meu filho na escola, eu teria que estar lá, sabe, registrando ponto. Então, a gente sabe que dá para fazer isso de onde estiver, sabe que dá para fazer isso de casa. Então, o nosso intuito é ajudar mais pessoas com esse tipo de treinamento, com esse mais tipo de conteúdo, né? Então, quem puder acompanhar a gente, seguir, tem o aprendajoalheria.com, tem o meu Instagram que tá no inicinho, que Cláudio Carvalho Arte, o do Isaías Joias. Isaías.joias. Vamos lá, galera, segue lá, dá uma força, dá aquela moral pro prof. Fala aí, Isaías, explica mais aí o que é que vocês vão ensinar, né? O que é que vocês vão poder agregar na vida dessas pessoas, né? Que não conseguem se locomover. Eu, por exemplo, né, na época, né, eu gastei muito com condição, sabe? Eu deixava meu filho, né, com a sogra, né? Ex-sogra, beijo, né? Que ela me ajudou bastante, né? Para que eu pudesse me locomover presencialmente, né? E aprender. E aí vocês estão aí com esse propósito, sabe? É um propósito de vocês, né? Levarem o conhecimento e agregar. Vocês estão semeando, né? Vocês estão lançando aí
novas sementes aí para ter novos frutos, né? Explica melhor aí o que vai E ter. passar o bastão, né? Passar o bastão, né, daqui gente? a pouco a gente não vai estar mais no mercado. Eu já tô velho. Ah, tá nada. Fala pra nós, o que vai ter aí nesse Então, o conteúdo? nosso projeto, ele consiste em ajudar pessoas, né, que queiram aprender mais no setor. A gente vai trazer estamos preparando, está quase tudo amarradinho, um conteúdo bem bacana de confecção de peças, de alianças, de cravação, tudo que for relacionado a ligas metálicas, o que compõe as soldas, o que compõe as ligas de ouro amarelo, ouro branco, ouro vermelho, os ouros e suas cores e suas ligas, quais os pontos de fusão, como que une materiais ouro de diferentes cores, como confeccionar uma boa aliança, como crava, que tipos de cravações que existem, quais as cravações mais vendidas, quais as cravações que encantam, o que é melhor ferramenta a ser utilizada para moldar uma aliança, que tipo de cravação é mais vendida. Então, a gente está preparando, finalizando, está no finalzinho de gravação de um conteúdo bem legal, e aí a pessoa está convidada a visitar esses endereços aí que o Cláudio acabou de falar. Certo. Você vai estar explicando o que é da sua parte, né, de conteúdo, né? Vai ser você como instrutor de gravação, o que aqui você vai poder aí transferir para os novos, né? Os novos que estão por vir aí no mercado. Explica para nós. Então, porque assim, a minha parte será, né, instruir na parte da cravação, porque a gente entende, e o que chega mais para a gente de dúvidas são que as dores, né, das pessoas que chegam, os ourives, os designers, eles não conseguem cravação, eles não conseguem cravar aquelas joias que eles confeccionam. Então, às vezes ele, ou por alguma, não tem a qualificação, ou por algum, ele não consegue... Bloqueio, né? Às vezes é algum bloqueio. Isso, de repente, sabe, uma instrução, um direcionamento. Certo. Então, a aliança cravejada, ela aumenta muito o valor, né? Ela assim, uma coisa é uma aliança, uma outra coisa é uma aliança cravejada. Gente. E com os tipos de cravações que tem. Então, por exemplo, se você pegar as cravações das grandes joalherias, as alianças comerciais, elas não têm. Mas por que não tem? Às vezes é por falta de qualificação. Olha. Então, isso a gente percebe que é uma dor do ourives. Então, o que a gente puder ajudar nesse sentido... E assim, a gente está falando de aliança porque ela é uma coisa que sai mais fácil. Sai. Por ano, são quantos casamentos? Mais de 40 mil casamentos. 40 mil casamentos por ano. Uau. Então, a gente é uma demanda. Olha, os nossos pedidos antes, até pouco tempo, não era por captação de cliente. As pessoas chegavam lá, batendo na sua porta, falavam, você pode fazer aliança? Então, é uma coisa que você consegue transmitir o conhecimento que já vai trazer retorno para essa pessoa que estiver aprendendo. É porque são técnicas básicas, né? Mesmo de casa, com pouco investimento, você consegue já ganhar um dinheiro. Porque como alianças vendem muito e tem especialistas em alianças, a gente pensou em começar a passar o nosso conhecimento a partir desse modelo. Tem sempre um primo que está casando, ou o primo separou e quer casar de novo. Tá casando pela segunda, pela terceira vez, então aí joga aquela fora, tem gente ou que perdeu na praia, a aliança. Então é uma coisa que é recorrência, né? Então está sempre acontecendo. E é uma porta de entrada, é uma porta que dá para a pessoa se manter e ali, de repente, começar um negócio próprio. Eu atendo muito cliente com pedidos de aliança. Perfeito. É muito pedido no meu Instagram mesmo, eu posto bastante. De cada peça diferente, 10 alianças. Então, a gente notou isso, né? Eu e o Cláudio, nós observamos isso.
e falamos, pô, que seria legal a gente preparar um produto legal que a pessoa pudesse ter interesse de fazer, quem tem interesse de entrar no setor joalheiro, nada mais simples, né, e nada mais fácil de fazer do que uma aliança. Do que uma aliança. Você consegue fazer muito rápido, mesmo com 2 cores, e aí é o simples, né? Você já começa a ganhar um dinheiro. E aí depois tem a parte mais complexa que o Cláudio entra aí, que traz toda a técnica de cravação, os tipos de gravações que existem, que vai abrilhantar mais ainda, aumentando possibilidades de venda aí. Deixa eu fazer uma pergunta, tá? Se vocês estão preparados com esse projeto, como que é o nome do projeto? Aprendajoalheria.com. Aprendajoalheria.com, tá, gente? É um projeto aí que vai revolucionar você aí em casa que quer entrar nesse mercado. Precisa começar por algum caminho, então não perca, sabe, esse projeto aí, porque olha, você não quer ser meu mentor, não? Com prazer. Aê! Agora, sabendo que vocês vão para esse meio, né, cada vez mais aí se atualizando no mercado aí digital, nesse universo digital, né, trazendo esse propósito lindo, maravilhoso. Ai, fiquei feliz, viu? De verdade. Legal. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês estão preparados? Estamos. Estão preparados mesmo? Sim, pode mandar. Com as críticas? Sim. Com a concorrência? Com os alunos? Porque existe muito no mercado, né? Eu tenho total entendimento que se eu não me capacitasse lá, me iniciando há 5 anos atrás, e não colocasse em execução, aquele certificado não ia valer nada. Aquelas horas com a bunda lá na cadeira, né, aprendendo, não iria valer absolutamente nada. Mas, infelizmente, tem muita gente que acaba buscando conhecimento, mas acaba se frustrando porque ela não coloca em execução e ela não entende que a parte de conhecimento é importante. Mas a parte de ela ter um plano de ação, de execução, que só depende dela, é mais importante também. E aí, muitas pessoas acabam, né, transferindo essa frustração, né, talvez para vocês no futuro. Vocês estão preparados para lidar com isso? Eu já lido com isso, né? Você já lida, né? Eu lido com isso, mas é importante frisar que, como eu disse algumas falas anteriores, não pode desistir, né? Porque dificuldades, como eu disse, eu passei por muitas dificuldades. Eu, como profissional, passo por dificuldades até hoje. A gente não pode desistir, né? Não pode se deixar abater por conta disso, né? Tem que pegar isso, né? Paralisar, tem que pegar isso e construir pontes. Construir pontes, Não barreiras e pular essas questões e terá mentorias, terá explicações, terá hora ao vivo, né? Sim. Então, juntar tudo isso, esclarecer junto com o profissional e tentar praticar. Terá um acompanhamento de perto, né? Vocês têm toda essa didática, né? Porque assim, a dificuldade que o aluno encontrar, eu e o Cláudio, nós já encontramos. O que ele passar, o perrengue que ele passar, o como resolver, eu já passei. Eu já vi na frente, já trilhei o caminho e só estou aqui para falar assim, por aqui, por aqui, por aqui. Ok. E aí o cara vai desenrolando. Né? Vocês são mestres, vocês são especialistas no que vocês fazem. Então, eu acredito muito que vocês vão tirar de letra. É um projeto aí com grandes visões. E agora eu gostaria de saber se vocês têm aí alguma frase, né, para os nossos telespectadores, deixar um recado para eles, né, relacionado aí a esse projeto, tá bem? Vou deixar aqui com vocês aqui, ó, todo o link para vocês acessarem e entrar em contato com eles. Com certeza, eu já vou querer fazer parte aí desse projeto. Já tô fazendo parte, né? Mas eu quero mais ainda. E aí eu passo a bola para vocês. Qual é o recado que vocês passam para quem tá nos assistindo?
Claudião? Bom, para quem está iniciando, né, na atividade, dificuldades vão ter mesmo. A gente já passou por elas também. A gente ainda passa todos os dias. É uma dificuldade diferente. E a gente não está livre delas. Então, mas se você precisar de uma instrução, se você precisar de uma orientação para ter menos dificuldade ou errar menos ali durante o trajeto, bom, é uma opção, é um caminho você se informar. E hoje a gente tem essas condições. Então, aprendajoalheria.com ou as redes sociais, e terá lá conteúdos para você poder encurtar o caminho e, assim como o Isaías falou, não passar pelos mesmos erros que nós passamos. Então, fica o nosso convite. Quem quiser pode seguir lá nas redes, está nas descrições aí. E será um prazer poder ajudar quem tiver interesse. Faça das suas palavras as minhas. Ah, não! Queremos ouvir aí a voz, né? É uma frase do... Eu não sei o nome do dono do McDonald's, mas eu gosto da frase que eu ouvi ele dizendo no filme, assim: existem muitas pessoas inteligentes fracassadas e pessoas que nem têm tanto talento, mas bem-sucedida, porque tem persistência. Ele não era um cara que tinha muita inteligência, mas ele persistiu e foi dono do McDonald's, cara. Eu até recomendo esse filme aqui, Fome de Poder. É um filme fantástico para quem pensa em empreender. Tem um outro filme também que é bem legal, só que eu esqueci o nome agora, depois eu coloco aí e deixo registrado. Mas não pode se frustrar com as decisões, com as frustrações, né? Tem que aprender com elas. E se você tem vontade de trabalhar com joias, eu acho que o melhor caminho é esse, é começar com um produto simples, devagar. Como a Cris disse, a joalheria é um ofício que é por repetição. Então a gente já repetiu pra caramba os processos. Eu acredito que você também, que está ouvindo, que tem interesse, fará um bom proveito se fazer da mesma forma, né? Repetindo várias vezes. E a gente está disponível nas redes sociais, no isaias.joias, no aprendajoalheria.com, no Cláudio Carvalho Arte. Cláudio Carvalho Arte. Vamos deixar todos os meios de contato, tá? WhatsApp, contato, sabe? O endereço do ateliê deles também, tá? Recomendo aí. Cláudio, um super cravador, ele que crava aí as minhas joias, tá? Professor também aí. Ó, você vai fazer minha aliança, tá? Eu vou deixar todo o contato, o WhatsApp, né? Que vocês consigam todos os meios de comunicação para chegar neles. Agora eu quero perguntar para vocês topam um desafio, uma dinâmica? Claro. Não tava no roteiro? Eu vou fazer uma pergunta. Um responde, começando com o Isaías, e o outro, tá? Tipo, é bate-bola. Ping-pong. Tá, ping-pong. Um lugar. Minha casa. Um lugar... Eu tô pensando muito. É a família. Tá com a família. Um ídolo. Jesus. Esse é fera. Jesus. Um livro. Um livro Mais Esperto que o Diabo. Esse livro mexeu comigo. Foi muito bacana. Pai Rico e Pai Pobre. Sou apaixonada por esse livro. Tô dando pro meu filho estudar, acredita? Boa. Meu Deus. Esse livro também é muito bom. Ele nem é pai, já tô mandando ele estudar. Um sonho. Deixar um bom legado para minha família. Nossa, ó. Falei isso, né? Conversamos, né? Esses dias sobre legado. Essa palavra legado é forte. E um sonho, Cláudio? É tudo dentro do possível. Olha, minha família estando bem é o que me faz feliz. Então, ver minha família envelhecer bem, isso já para mim já basta. Agora eu vou pegar pesado. Um medo.
Medo... Fala seu medo, depois eu falo o meu. Eu tenho medo de não arriscar, sabe? Eu fico muito cauteloso. Eu tenho medo de não arriscar porque na velhice, os arrependimentos são pelas coisas que você deixou de fazer, não pelas coisas que você fez. Nossa. Então, eu tenho medo de não arriscar. Então, daqui pra frente, depois que você completa 40, você parece que é mágico. Você fala, tem coisa que você não prestava atenção antes, você fala, cara, isso aqui é melhor do que aquilo que eu tava me ligando antes, sabe? Tá com o luxo pra mim é estar descalço com a minha família num churrasco na laje. Então, a gente começa a se ligar em outras coisas. Olha, enquanto eu vou falar aqui, você vai pensando no seu medo. Mas você falou uma coisa que eu refleti muito esses dias. Eu não tenho medo da morte. Não tenho medo da morte. Mas o maior medo meu é o cemitério. Porque lá é onde tá... É o lugar que mais tem sonhos frustrados por medo de arriscar. Pessoas que se dedicaram, trabalharam a vida inteira, estão lá porque realizaram sonhos de outras pessoas. Isso. E elas não conseguiram arriscar por medo. Até arrepia a gente, né? Porque feito um estudo recentemente, está saindo até um documentário. E fizeram entrevistas com pessoas já ali próximo da morte. Pessoas que estão acamadas, pessoas que estão... Sim! Eu já sei meu medo. E aí o que acontece? Os maiores... Falam assim, qual que é o seu maior arrependimento? Aí o cara não fala assim, o arrependimento dele foi, eu queria ter ganhado mais dinheiro. Eu queria ter um carro tal, queria ter uma... Não, fala assim, eu queria ter tido mais tempo com a minha família. Uau! Eu queria passar mais tempo com as pessoas mais importantes. Então, acho que é por esse caminho aí. Seu medo? O meu medo é de não dar tempo de fazer tudo que eu quero fazer. Viajar, curtir, eu quero ficar de boa por muito tempo. Eu quero ganhar dinheiro para poder ter esse tempo de fazer o que de qualidade com a família. De vida. Eu quero ter uma qualidade de vida melhor. Sim. Eu trabalho muito hoje, então eu quero trabalhar menos e viajar mais. E é isso. Olha, você falou uma coisa e é verdade. Eu não viajo com meu filho. Muita gente pergunta, eu falo assim, gente, não é hora de viajar. Não é hora. Porque aos 40 anos eu quero estar com muita grana para pegar o meu filho, que ele é filho único, meus 2 gatos. E aí eu quero conhecer o mundo inteiro com meu filho. Então agora é hora de trabalhar. Eu quero conhecer o mundo. Então eu quero viajar Europa, tudo, Ásia, eu quero conhecer tudo, quero comer em cada país, quero chegar e comer num restaurante bom. Quero comer gostoso, sem falar assim, quanto que é? Quero comer delícia. Quero falar, manda, que pai paga. Ai, que delícia. Né? Maravilhoso. Continuando. Um hábito. Tenho o hábito de coçar a barba. Tô com um hábito horrível de ficar coçando a barba. Você, Cláudio, um hábito? Poxa, é assim... Bom ou ruim? Primeiro é um hábito pessoal. Pessoal? Ele já falou que é a barba dele e a sua. Brincar com filho e com cachorro, isso é muito legal, viu? Um hábito. E um hábito de sucesso? Treinar. Sempre treinar, ensaiar, planejar. Isso é um hábito de sucesso. Planejamento e treino. Treino. É igual o Oscar. O Oscar era cestinha porque o cara ficava treinando. Exatamente. O Rogério do São Paulo era bom de falta porque ele ficava treinando. E tem que treinar. Quer ser um bom joalheiro? Treina. Um hábito de sucesso? Bom, uma coisa que eu estou fazendo já há algum tempo porque assim, eu não sou muito de ler, mas eu gosto de ouvir os audiobooks. No carro, em casa, trabalhando, por trabalhar com joalheria, você ali na sua bancada, é muito mais comum Sim. você colocar o audiobook e ficar ali trabalhando. Certo.
E esse hábito tem me dado cada start. Tem sido assim, esses livros que eu tenho lido, que eu tenho ouvido, foram tudo através desse hábito. E assim, é muito bom. Talvez é uma das vantagens da joalheria. Você trabalhar ali, porque você está no seu momento ali, que você vai ficar 6 horas ali, 8 horas trabalhando, você colocar o seu audiobook aqui, você vai durante o dia todo. Ok. Então ali tem sido um hábito muito bom para mim. Agora, para encerrarmos, vou pedir para cada um olhar ali, falar para os futuros joalheiros uma frase de encerramento de sucesso. Tem uma frase do Henry Ford que diz assim: se você acha que pode ou que não pode, das duas você está correto. Então, se for para escolher uma das falas, vamos escolher que a gente pode fazer, né? Que é, eu acredito em mim, eu acredito no meu potencial, eu posso fazer. Então, eu acho que é bem por aí. E é assim, está em crescimento. Nunca o empreendedorismo foi tão ativado. A pandemia chegou aí para mostrar isso para a gente. Então, ferramentas a gente tem, está ao nosso dispor. Se você me perguntar se eu tenho certeza de que se você vier para a joalheria você vai ter sucesso, eu digo que não sei. Eu não sei se eu tenho certeza se eu estou no caminho certo. Eu não tenho certeza se você vai estar no caminho certo, mas vale a pena tentar, porque é aquilo que o Cláudio falou. Não morra sem tentar fazer alguma coisa diferente. Se você gosta de joalheria, acredite. E insista. Isso aí. Eu quero agradecer. Já tá acabando? Já acabou. Cadê o vinho? O vinho! Vamos, traz mais vinho, gente. Quero agradecer a participação, tá, de 2 especialistas. Um prazer. Né? Assim, é uma honra. Honra minha também receber esse convite seu, Cris. Ai, jura? Você gostou mesmo, professor? De verdade. Ai, gente. De verdade, muito obrigado. Que aquilo que você falou, parcerias são muito importantes. O que vocês acharam? Olha, a nossa produção trouxe um vinho maravilhoso. Olha que delícia, né? Adega Grande, vinho tinto. Que ano que ele é? Olha, 2021. 12% de álcool, gente. Deixa eu ver. Eu manjo de vinho, hein, Cris? Sei lá, tem que passar a mão na bundinha aí da garrafa, né? Pra saber se tem... A rolha, tem que ver que tom que tá. É um vinho português, hein, cara? Olha. Eu manjo de vinho, hein? Isso aí. Sei tudo de vinho. Gostaria que vocês me falassem um pouco o que vocês, né... qual foi essa experiência aí de participar? O que vocês estão achando? Tá sendo melhor do que vocês esperavam? Eu achei que eu ficaria mais tenso. Jura? Gostou? Eu gostei pra caramba. Eu me senti bem à vontade. Às vezes deu um trava-línguas aqui, mas... Um trava-línguas. Mas foi que foi. Achei que foi bem produtivo. Foi depois do vinho que você tá falando isso. Né? Depois do vinho relaxou. Depois do vinho relaxou, gente. E você, Cláudio? Não, foi uma experiência boa. Essa questão de se promover, essa questão de divulgar o nosso trabalho é uma coisa muito importante. E a gente não tinha isso, né? Eu estava comentando com o Isaías, antigamente as pessoas falavam, parabéns pelo seu trabalho. Falava isso para mim, eu falava, mas é porque o material tá bom. Sabe, com aquela modéstia? Certo. Eu falava, não, obrigado, realmente ficou bom mesmo o meu trabalho. Sabe, pegar o mérito para si. Exatamente. Não se promover algo que você não tenha, mas você tem algo de bom, tem que promover mesmo. E esse trabalho que você está fazendo aqui é excelente. Porque dá espaço para quem tem o que mostrar. Sim. Então, se a pessoa tem o que mostrar, você está abrindo as portas, você está dando uma oportunidade da pessoa poder ampliar ainda mais a essas pessoas que precisam da informação. Certo. O podcast, para quem não conhece, né, estamos iniciando aí há pouco tempo, né, mas o propósito do podcast, ele é sobre o empreendedorismo, para vocês que estão aí em casa, tá? O nosso propósito é abrir espaço para você não ser apenas um produto, né? Porque eu vou comprar uma joia lá da Cris, sabe? Mas as pessoas, eu quero fazer uma aliança lá com o Isaías, né? E tudo mais. O Cláudio. Ou se não colocar uma marca, né?
Tem gente que coloca uma marca e as pessoas nem sabem que por trás existe uma essência, existe uma trajetória, né? E geralmente o início de toda a trajetória é complicado, né? E cada um sabe da sua história. Só que, assim, existe pouco espaço para as pessoas virem e contar a sua essência, contar a sua trajetória, contar, né, para as pessoas que não é apenas uma marca fictícia, uma marca, sabe, assim, crua, nua e crua, sabe? É uma história, porque né? é um produto, mas saber que existe sim uma trajetória, perrengue, né? Tombos, desafios, onde a gente cai, se machuca, tá no fundo do poço, né? Mas aí cada um tem a crença da capacidade, né? O empreendedor tem que ter a crença da capacidade, aonde ele acredita no seu verdadeiro potencial. Pode vir a concorrência, pode vir o mundo falar que você não vai entrar dentro do mercado, mas você não visa a concorrência, você visa a sua capacidade. Você acreditando na sua capacidade, sabendo da sua história, quem é o Isaías, quem é o Cláudio, tudo que já passaram, não existe concorrência. Seu maior concorrente é você mesmo com a sua mente, entende? Então, assim, o podcast temos aqui o propósito para você, aí, empreendedor, poder vir aqui falar a sua trajetória. E eu tive, assim, a honra de poder receber pessoas que fizeram diferença na minha vida. O propósito de vocês, que é o que? Me capacitar, vocês jogar a semeadura. E olha o fruto que tá colhendo. Tudo isso daqui é graças a vocês. Então, eu que devo agradecer. Obrigada. Legal, tá? Te agradeço. E, para finalizar aí esse episódio do podcast Pérola Negra, espero que você tenha gostado, tá? Aqui embaixo vamos deixar todo o meio de comunicação, o caminho para vocês entrarem em contato com esses dois grandes profissionais do setor joalheiro, tá bem? Espero que vocês tenham gostado aí sobre esse episódio lindo, maravilhoso, cheio de essência. E para finalizar, não tinha isso também no nosso roteiro, gente. Grandes surpresas. Até a metade tinha, né, no nosso roteiro. Aí, da metade para cá tá sendo surpresa, né? Para finalizar o nosso podcast Pérola Negra, a gente finalizamos em ritmo de dança. Então vamos nos levantar, parabenizar esses, né, participantes ilustres, mestres, feras, sabe? Sério, você quer que dança aqui? E vamos dançar em ritmo de música. Um brinde aos novos projetos, às novas conquistas, um brinde a esses profissionais. Solta o som, DJ!